o nome do nosso Deus e exaltá-lo com tanta alegria como exaltamos essa noite, né? Muito bom, muito bom. Que Deus continue a nos abençoar e abençoar a nossa equipe de louvor. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo agora, capítulo 6 de Deuteronômio. Nós vamos ler os 7 primeiros versículos. Deuteronômio capítulo 6, vamos ler de 1, ou do primeiro versículo até o verso de número 7. Nós vamos ler, orar e meditar na palavra de Deus, tá bom? Deuteronômio 6, do 1º ao 7º versículo. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da sua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, ou em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, ou de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Até aqui. Vamos orar? Senhor, fala conosco, que a sua palavra seja cortante, certeira, que ela seja capaz, Deus, de revelar em nossos corações aqueles ídolos que nós muitas vezes sustentamos, como aqueles que vão salvar as nossas famílias e as nossas casas, proteger as nossas famílias e as nossas casas do mal, aqueles que não são o Senhor e que concorrem com o Senhor dentro dos nossos corações. Que essa palavra também transforme os nossos lares, e que nesse mês em que guardamos e reservamos para pensar sobre as nossas famílias, o Senhor possa promover restauração dentro das nossas casas, a partir do momento em que nós buscamos na sua palavra orientação e consolo, proteção e segurança. Pai, em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, porque o Senhor é a nossa rocha e o nosso Redentor. Oramos por isso. Amém e amém. Muito bem, esse é o mês da família. A gente já está há 3 semanas ouvindo sermões sobre família, sobre a importância da família. O último sermão que eu preguei há 2 semanas atrás, ele tem o intuito de te convidar a não levar sua família para o Egito. Eu não sei se você se lembra disso. O lugar da servidão, o lugar onde não se adora o Senhor, o lugar onde a palavra e o nome do Senhor não são mencionados, onde Deus é desconhecido. Mas eu gostaria, então, de continuar a partir desse ponto, a pensar a respeito do lugar para onde nós levamos a nossa família. Se nós não levamos para o Egito, para onde é que nós levamos? E eu queria pensar no Evangelho como lugar onde a nossa família está segura. O Evangelho como a única maneira de segurar, de assegurar o futuro da nossa família. Parece simples, mas é muito importante esse tema, e eu queria explicar por quê. Antes de tudo, eu preciso dizer um negócio muito importante aqui. Eu vou provocar você, tá bom? Mas com a minha provocação, eu não quero dizer o que eu vou dizer logo em seguida. Ou melhor dizendo, deixa eu estabelecer uma verdade antes que eu provoque. Eu acredito que a ideologia de gênero e todas as outras doutrinas que são vigentes no nosso dia são das mais infernais possíveis. E atacam a nossa família de uma maneira que nós não conseguimos hoje mensurar, ok? Eu acredito fielmente nisso. Mas eu quero fazer uma provocação. Se a ideologia de gênero não existisse no nosso país e no nosso mundo, ainda assim as nossas famílias estariam protegidas? Se a gente vivesse num mundo, quero continuar provocando,
onde o marxismo não fosse uma realidade, se Marx e Engels não tivessem existido, se eles não tivessem escrito nada, como muitos de nós dizem que isso é algo que ataca a família, né? Se eles não existissem, e se os textos não existissem, as nossas famílias ainda assim estariam protegidas? Não. Quando eu digo que o Evangelho é a única coisa capaz de proteger a nossa família e de assegurar o futuro dela, e quando eu digo que essa verdade é uma verdade que, por mais simples que nos pareça, precisa ser afirmada com certa urgência, é porque às vezes eu acredito que nós estamos inventando inimigos, ou até mesmo não inventando, me perdoem, eu acho que essa não é a melhor palavra, nós estamos atribuindo a inimigos errados o poder de atacar a nossa família. Perceba, ainda que essas ideologias todas não fossem realidade, como são, nossas famílias estariam correndo perigo, porque nós vivemos num mundo caído, tomado pelo pecado. Não fosse a ideologia de gênero, seria outra ideologia infernal. O mundo e a história do mundo é marcado por ideias que vêm de homens pecadores, dominados pelo pecado, e antes dessas outras vieram, que tinham também como objetivo tirar a glória de Deus e diluir as verdades das Escrituras, e nós muitas vezes, porque estamos vivendo imersos no nosso tempo, acreditamos que o que vai proteger a nossa família, é de fato que vai assegurar o futuro da nossa família, é de fato rechaçarmos estes conceitos que são contrários ao cristianismo, mas que não são o verdadeiro inimigo. Porque ainda que nós rechaçássemos esses conceitos de dentro da cultura, que nós tirássemos eles de lá, extirpássemos eles da cultura, nossas famílias ainda correriam riscos, porque os nossos maridos e mulheres e filhos e filhas continuariam sendo pecadores, carentes da graça de Jesus e do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que eu estou querendo dizer é que um mundo livre da ideologia de gênero, por exemplo, lembra, eu estou provocando, não é um mundo salvo. Porque um mundo salvo é um mundo que abraça o Evangelho e o aceita como a única resposta para o seu pecado. Então eu queria começar provocando vocês, com muito carinho, mas provocando, porque eu acredito que nós precisamos entender que o problema das nossas famílias, o problema das nossas famílias e o maior inimigo das nossas famílias não está fora de casa, mas está dentro de casa. Não está fora de nós, mas está dentro de nós. E esse inimigo é definido biblicamente como sendo o pecado. Esse sentimento de rebeldia contra a vontade de Deus, que habita o coração, o meu coração e o seu coração, o coração dos nossos cônjuges, o coração dos nossos filhos e dos nossos netos, o coração daqueles que nós mais amamos, com quem nós convivemos, é o pecado que faz com que nossa família esteja ameaçada. Você pode crer nos valores conservadores da família e ainda assim pecar. E com seu pecado destruir a sua casa. E o que eu quero dizer não é que o conservadorismo não é bom, mas ele não é suficiente para proteger as nossas famílias do pecado. O que eu quero dizer não é que os valores bíblicos, os valores, tá? Não são bons, mas somente os valores não são suficientes para proteger a nossa família do pecado. Como é que eu consigo enxergar isso no texto? Ou, a partir disso, o que eu consigo também enxergar no texto? Quando eu vejo todo o caminho do povo saindo do Egito e chegando à terra prometida, prestes a adentrar naquele lugar, Moisés está os guiando, então Deus se encontra com Moisés na tenda do encontro, um lugar separado para encontrar-se com Deus, na presença do povo. Então, logo em seguida, se a gente lê o capítulo 5, Deus fala: Moisés, despede o povo, eu tenho mais algumas coisas para te dizer aqui. E aí Deus diz a Moisés o que ele precisa falar ao povo, e logo no capítulo 6 ele começa dizendo ao povo, agora Moisés, o que Deus havia colocado diante dele como a verdade que os guiaria à terra prometida.
E ele diz, olha só, estes são os estatutos, os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. E ele continua a introdução, ainda sem dizer o conteúdo de tudo isso. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Repare, até que ele só fez uma introdução, ele está dizendo, olha, estes são os mandamentos, mas ainda não disse quais. Eles são dados para que vocês obedeçam, não só para que vocês obedeçam, mas para que vocês os guardem. E não só para que vocês obedeçam e guardem, mas para que vocês ensinem de geração em geração. Vendo a aliança aqui? Famílias ensinando, ou pais ensinando filhos, que ensinam os filhos, que ensinam os filhos, e que então passam a tradição de fé àqueles que vêm logo em seguida. Famílias sendo usadas por Deus nesse processo. E aí ele continua dizendo, então agora escuta, atenta, para que vocês sejam abençoados, e para que vocês sejam abençoados de uma tal maneira que a terra que vocês vão entrar, ela seja de fato uma terra próspera e feliz. E aí no verso 4 ele começa a dizer o que é que de fato protege as famílias do povo de Israel do mal. E o que precisa ser guardado para que as famílias sejam livres de toda tentação, de toda destruição na terra prometida. O verso 4 diz, ouve, pois, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Os teólogos chamam isso de verdade fundamental da fé. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Eu quero te chamar a atenção a algumas coisas muito importantes dessa verdade. Duas. Se você ler rapidamente comigo o verso 4 e o verso 5, tem uma diferença ali. Quando no verso 4, Moisés se dirige ao povo, ele diz, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Quando no verso 5 ele fala, mais uma vez ao povo, não agora falando de uma verdade fundamental, mas de um dever fundamental, ele diz, amarás, pois, o Senhor, teu Deus. Tem uma diferença aqui, não tem? Porque a verdade fundamental, ela é uma verdade fundamental a quem? A todo o povo. E é por isso que Moisés, ao falar dessa verdade, ele diz, o Senhor, nosso Deus, não só meu, não só seu, mas o nosso Deus, uma verdade da qual nós não podemos escapar, não conseguimos escapar, uma verdade da qual o mundo não pode escapar, uma verdade universal. O nosso Deus é o único Senhor. O que isso significa? Significa dizer que todos os falsos, pretensos deuses, os ídolos deste mundo, da época de Moisés e da nossa época, eles se resumem a nada diante do nosso Deus, porque o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Significa dizer que essa ideologia de gênero, diante da qual nós muitas vezes tememos e trememos, não significa nada diante da verdade revelada do nosso Deus, que é muito mais poderosa do que qualquer outra ideia que possam inventar, porque o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Significa dizer que os ídolos da nossa geração, o trabalho e a carreira de trabalho, o dinheiro e quanto dinheiro a gente puder conquistar, esse status pelo qual a gente tanto anseia, não significam nada diante do nosso Deus, porque o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E essa é uma verdade que protege e abençoa as nossas famílias, mesmo que a gente muitas vezes se esqueça dela. A gente vive correndo atrás de ventos e de ídolos. A gente vive dando a pessoas e ideias o poder de proteger a nossa casa, mas a gente devia se lembrar nessa noite de uma verdade absoluta e fundamental. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E só tem alguma coisa capaz de proteger os nossos filhos de qualquer ideia do inferno. A verdade de que o Senhor,
Nosso Deus é o único Senhor. É levar os nossos filhos ao entendimento de que outros deuses não existem. E que só existe um Deus que precisa e merece ser adorado como Senhor das nossas vidas. Só existe uma voz que merece e precisa ser ouvida nessa cultura cheia de vozes por aí. E essa é a voz do Senhor, o nosso Deus, que é o único Senhor. Essa é uma verdade universal. E eu preciso dizer que por ser uma verdade universal que alcança a coletividade do nosso, ela é uma verdade para quem acredita nela e é uma verdade para quem não acredita nela. Essa é a parte dura do sermão em que eu tenho que te lembrar que o Senhor, o nosso Deus, o único Senhor, é aquele diante de quem todos nós se dobrarão no último dia. Alguns se dobrarão com lágrimas de alegria, adorando e exaltando pela sua majestade. Outros se dobrarão pelo poder da sua voz, sendo julgados por ela. Eu não sei a você, mas isso me consola diante da realidade difícil e cruel que nós vivemos. Saber que o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, me consola diante da ideologia de gênero. Me consola diante do marxismo, dos ismos, do capitalismo, do socialismo, do liberalismo. Me consola diante de tudo quanto é coisa que você pode botar nesse balaio. Me consola porque no último dia nenhum Deus sobrará, nenhum rei ficará, nenhum poderoso dominará, nenhum rico ficará em pé diante da autoridade desse Senhor que é o único Senhor. Me consola saber que a minha família que hoje se dobra diante dele será chamada para reinar junto com ele. Me consola saber que os sofrimentos dessa terra não se comparam à glória do reino que há de vir, o qual nós desfrutaremos se confessarmos o nome desse Senhor diante dos homens. Entende porque só há uma verdade que é capaz de proteger a nossa família? Porque só há um Senhor sobre toda a terra. E a verdade do Senhor não é nenhuma outra que não o Evangelho. A verdade do Senhor não é nenhuma outra que não a notícia de que os nossos pecados em Cristo Jesus foram perdoados e lavados, e agora nós somos adotados por Deus e feitos filhos de Deus, membros da família do Senhor, igreja de Cristo, e nós agora, feitos família do Senhor, aguardamos a volta do Senhor dos céus para nos buscar. Há um Senhor, uma verdade, uma história, ainda que tentem nos convencer de que há várias histórias, várias verdades e vários senhores. Mas ainda, nós precisamos entender, e isso já está meio que implícito em tudo que eu falei, que essa verdade universal, o nosso Senhor, o nosso Deus é o único Senhor, também é uma verdade que concorre com outras mentiras. E aqui entram todas as ideologias. Aqui entram todas as religiões. Aqui entram todos aqueles falsos deuses que querem nos roubar e querem roubar a nossa casa e os nossos filhos da presença de Deus para nos levar para outros lugares. A gente precisa tomar cuidado com isso, gente. A gente precisa tomar cuidado com a quem a gente entrega o poder de proteger a nossa casa. A quem a gente entrega o poder de proteger a nossa família. Ou até mesmo se a gente assume esse lugar e acha que enquanto a gente estiver fazendo isso ou aquilo, a nossa família vai estar protegida. Deixa eu te dizer, há um só Deus, o nosso Deus é o único Senhor. A verdade da singularidade do nosso Senhor, ela confronta as mentiras da pluralidade dos deuses, das verdades, dos lugares de proteção. Em segundo lugar,
não há apenas no texto uma verdade fundamental, há também um dever fundamental. Diante do fato de que o Senhor é o único Deus, o único Senhor, nós somos chamados a quê? A amar o Senhor nosso Deus. E aqui perceba, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Duas verdades. Se o fato de o Senhor ser o único é uma verdade universal, o dever de amá-lo é uma verdade individual. E aqui é importante a gente entender outra coisa. Deus não tem netos. Deus só tem filhos. E é exatamente por isso que quando Moisés vai chamar a atenção do povo, ele diz, olha, e vocês vão ensinar os mandamentos aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos, porque eu sou um Deus único que deseja ser amado por cada um de vocês. O dever de amar a Deus é um dever individual. E ensinar os nossos filhos a amar a Deus, contribuir para que o nosso cônjuge ame a Deus, orar para que os nossos pais aprendam a amar a Deus, é urgente nos dias de hoje. A gente investe tempo em tanta coisa, mas em tanta coisa, a gente investe dinheiro na educação dos nossos filhos, a gente investe dinheiro no desenvolvimento físico, a gente bota eles no judô, bota eles no balé, além da escola, paga o inglês, paga mais não sei o quê, compra um tanto de brinquedo pedagógico, não pedagógico, lúdico, não lúdico, para eles brincarem, se desenvolverem, mas a gente esquece de ensinar o principal dever que os nossos filhos têm, que é o de amar a Deus com todo o coração, de toda a alma e de toda a força. E aí eles crescem e a gente começa a reclamar que eles estão dando trabalho. E eles crescem, a gente começa a reclamar que não sabe o que fez com os filhos, porque a gente deu de tudo, a gente deu de tudo, mas a gente não ensinou o principal dever. E a gente cantou lá no começo, ensinar, tem que ser, o ensino verbal, ele precisa ser confirmado com as obras. Então, às vezes, a gente ensinou, filho, tem que ir na igreja, tem que amar a Deus, mas o nosso coração estava longe disso, e a gente não amava. Porque a verdade fundamental é seguida de um dever fundamental. Se Deus é o único, nós precisamos individualmente amá-lo. Amar a Deus é a única coisa que protege o seu filho e a sua filha do gavião, ou sei lá, qual que é a ave que a gente atribui à mulher, alguém sabe? Porque eu pensei em uma, mas não é conveniente. Você já entendeu qual, né? É melhor não falar. Do gavião ou da pata-choca, pronto, foi boa. Da gavioa que cerca a nossa casa, sabe por quê? Porque os nossos filhos vão crescer e eles vão se apaixonar. O hormônio, às vezes, fala mais alto que qualquer coisa, até que eles aprendem a amar a Jesus. E aí, se a gente ensinou eles a amar a Jesus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a força e de toda a alma, eles não vão amar alguém que os afaste de Jesus. A única coisa que vai proteger os nossos filhos do gavião e da gavioa foi melhor do que o pata-choca. É ensinarmos, ou podermos ensiná-los a amar a Deus acima de todas as coisas, acima até das paixões e das paixonites que eles terão. Porque eles vão se apaixonar. Eu não sei se você sabe disso, mas deixa eu dizer para vocês, eu já me convenci disso. Até é brincadeira essa parte, mas eu deixo, sabe, folclore, a lenda que não existe, mas a gente deixa que as pessoas acreditem. Então eu vou deixar, e fica gravado aqui, né? Vou deixar as pessoas acreditarem. Já comprei umas 3 espingardas de grosso calibre, um rifle, para os namorados das minhas filhas, né? Porque elas vão se apaixonar. Se você quiser, eu te empresto. Eu vou comprar daqui a pouco um barco, porque daí já fica tudo certo. Leva para pescar, sabe? É tudo brincadeira, tá? Não vai brigar comigo. Mas deixa o povo acreditar. Não é? Elas vão se apaixonar.
E a chance delas se apaixonarem, tá bom? Não é amarem, apaixonarem pelo malandrinho da escola é grande. O coração do homem é. E o que vai proteger as minhas filhas dessa paixonite de adolescência, sabe o que é? Não é o meu rifle. É o fato de eu ensiná-las a amar a Deus acima das suas paixões. Vão oferecer de tudo para os filhos de vocês na escola. Vão oferecer, mais cedo ou mais tarde vão oferecer. Desculpa ser o chato que fala isso para você, tá bom? Fui criado na igreja, o tempo todo na igreja. Eu ia com meu avô para cima e para baixo, meu avô era linha dura. Eu falava assim, avô, posso dormir na casa do fulano? Ele falava assim, não, você tem casa. Mas vou terminar tarde lá o negócio. Não, você vem embora, não tem problema, vai ser tarde, perigoso, eu vou te buscar. Mas eu não quero que o senhor saia, volta de bicicleta, não importa, você vai dormir em casa. Não deixava eu dormir na casa do outro, e me ofereceram besteira. Vão oferecer, e eu não estou desejando mal, estou dizendo que essa é a realidade. E o que vai proteger o seu filho da besteira que vão oferecer para ele, não é o medo que ele tem de você, porque se você descobrir que ele está usando besteira, você vai ficar bravo com ele, vai bater nele, vai botar ele de castigo. O que vai proteger o seu filho da besteira é o fato de que ele ama a Deus acima da besteira que estão oferecendo para ele. Acima do estilo de vida que vem acompanhado dessa besteira. Da pretensa liberdade que esse ensino de estilo de vida traz para a gente. Eu não estou dizendo que é para vocês afrouxarem, tá bom? Aperta mesmo, porque os filhos da gente, é o que a gente tem de mais precioso na vida, são os filhos. Então aperta o cerco. Mas entenda uma coisa, não é suficiente. Se você não ensinar o seu filho a amar a Deus acima de todas as coisas, você pode apertar o quanto for. Não é suficiente. Posso contar várias outras. Meu avô era dessas pérolas assim. Não preciso, confia em mim. O dever fundamental, amar o único Deus, acima de todas as coisas, não é apenas uma verdade e um dever individual, é um dever absoluto. E aqui eu queria falar com você, não com os seus filhos, é com você. Seu filho não vai aprender a amar a Deus por inteiro, se você ama a Deus pela metade. Seu filho não vai aprender a amar a igreja por inteiro se você ama a igreja pela metade. Se você está aqui, isso é muito importante, gente, de verdade. Eu e a Marina, a gente já decidiu que a gente não vai falar mal de vocês de jeito nenhum perto da Nina. Tá bom? É brincadeira, mas é só para vocês entenderem o seguinte. Às vezes a gente se chateia com uma coisa ou outra, né? E a gente começa a falar dessas chateações para os nossos filhos, não é assim? Poxa, mas lá na igreja o pastor falou isso, ou o pastor fez assim e eu não gostei. Sabe o que acontece com os nossos filhos? Eles começam a não gostar da igreja. Só que diferente de nós, eles não sabem esconder isso, a gente sabe. A gente lida com isso melhor. E a gente, mesmo com a amargura, às vezes vem pelo dever de estar aqui. Os nossos filhos não têm isso. E eles vão ouvir as nossas conversas, as nossas reclamações, a nossa maledicência, e eles vão usar isso para não vir na igreja. Então não adianta amar a obra de Deus pela metade. Quando eu falo que não vou falar mal do você entenda bem. Todo mundo reclama de alguma coisa. Todo mundo está insatisfeito com alguma coisa. Todo mundo, em algum momento, precisa conversar com o cônjuge, porque não gostou de tal situação. Essa conversa é com o seu cônjuge. De uma maneira piedosa. Não vai ser levada para mais ninguém. Vocês vão orar por isso e acabou. Seus filhos não precisam ouvir e saber que você está chateada com fulano, porque lá na igreja o fulano fez isso. Que você não gostou do ciclano, que o ciclano fez isso. Que a roupa da fulaninha na igreja hoje estava assim. Se você não concorda, conversa com seu cônjuge, mas não passa isso para o seu filho. Porque você sabe lidar com isso. O seu filho não sabe. A gente não ensina os nossos filhos a amarem a Deus por inteiro, se a gente não ama a Deus por inteiro. A gente não ensina os nossos filhos a servir a Deus por inteiro, se a gente não serve a Deus por inteiro. Ontem eu estava falando com jovens em Bragança Paulista, e eu falei que eu tenho uma crise no meu coração com relação a essa juventude de hoje. E a minha crise é a seguinte: eu lembro da minha juventude e eu não saía da igreja.
Eu passava o sábado inteiro na igreja. Eu chegava às 2h, eu saía às 10h para comer pizza com o povo da igreja. Voltava para casa, 8h30, eu estava na igreja de novo para ensaiar para o louvor, para a escola dominical que começava às 9h. Almoçava com o povo da igreja, voltava para casa, tomava um banho, ia para o ensaio do louvor, participava do culto, e eu ia fazendo tudo isso. E não é porque eu me tornei pastor que eu fiz isso, não, porque todos os meus amigos, engenheiros, não sei o que lá, tudo fazia a mesma coisa. Mas talvez, sabe qual que é a diferença? A gente via os nossos pais fazendo isso. Eu vi o meu avô fazendo isso. Eu fui criado por ele. Eu vi o meu avô, e as histórias de antigamente, Dona Cleusa sabe, Dona Zefa, que não está aqui também sabe, acho que antigamente os conselhos se reuniam num dia da semana à noite, né? Aquela história do presbítero voltando para casa a 1h, 2h, depois de ter, o Anderson passou por isso também, depois de ter quebrado a cabeça no conselho. Eu não sei se aqui é assim, Cris, mas a gente também volta meio que para lá da hora do almoço, né? No outro dia, de repente, é assim. Eu via o meu avô fazer isso sem reclamar. Então eu passei a fazer isso. Mas de repente a gente vê os nossos meninos, mas eu não vou na escola dominical não, porque ontem eu cheguei muito tarde na igreja. E aí eu estou cansado, eu preciso descansar. E aí, de repente, é porque os pais também estão assim. Então deixa eu dizer de novo, você não vai ensinar os seus filhos a amar a Deus por inteiro se você não ama a Deus por inteiro. Não é só ama, aqui é o versículo, vem amar comigo. E vem amar de maneira absoluta. É perfeita? Não é. Mas é absoluta. Então logo eu descubro que eu não amo por inteiro, eu entrego o que eu não amo. E eu passo a amar. Agora, eu preciso ler com vocês. Mentira. Eu preciso dizer a vocês, agora eu lembrei da minha avó, porque ela não gosta que eu fale mentira no púlpito, então perdão. Eu preciso dizer a vocês uma coisa. Sabe quando é que nós vamos amar a Deus de maneira perfeita? Sabe quando é que nós vamos conseguir cumprir o que Moisés passa ao povo? Nunca. E esse é o fato de que os moralistas nunca vão conseguir entender, porque muitas vezes eles olham para isso e falam, pronto, eu tenho o segredo do sucesso. Eu tenho o segredo para ter uma família bem-sucedida. É só considerar que o Senhor é o único Deus e é só amá-lo de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Resolvido. E ele leva então a vida achando que ele vai conseguir cumprir estas duas verdades durante toda a sua carreira. E ele começa a achar que para ensinar os filhos a amar, ele precisa dizer, olha, ame e adore o único Deus. E ele esquece que a gente já entendeu desde muito tempo que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E a realidade é que para nós, o nosso Deus nem sempre é o único Senhor. E muitas vezes o nosso coração está dividido entre o nosso Senhor e outras coisas. E o moralista também não entendeu que o filho pecador dele, que o cônjuge pecador dele, insiste em amar outras coisas que não o próprio Senhor. Por outro lado, o problema do liberal é entender esse versículo de uma maneira errada e resumir toda a vida com Deus no amor. Porque não importa o que você faz, não importa se você tem ídolos no seu coração, desde que você ame, está tudo bem. A gente precisa lembrar do que Paulo diz a respeito da lei, que se resume nesse versículo, ou nesses versículos. Em Gálatas 3, versos 23 a 24, Paulo diz o seguinte, antes que viesse a fé, nós estávamos sob a tutela da lei, e nela estávamos encerrados para que essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Deixa eu explicar o que Paulo está dizendo à luz do que eu acabei de dizer. A verdade a respeito desse texto é que nem eu, nem você,
somos capazes de proteger as nossas casas, adorando o único Deus e servindo de todo o coração a esse Deus, amando absolutamente. Nós não conseguimos. Todas as vezes que nós tentarmos, nós vamos falhar. Pastor, mas se nós vamos falhar nisso, por que esse texto está aqui? Para que a gente entendesse que só há um caminho. E para que a gente entendesse que a gente não consegue cumprir o que esse caminho exige da gente. E quando a gente entendesse isso, então, segundo Paulo, tendo a lei como aio, sendo pegos pela mão e levados então aos pés de Cristo, que ama a Deus acima de todas as coisas e o serve como o único e verdadeiro Deus. Porque o que eu quero dizer aqui é que o que sustenta as nossas casas e protege as nossas casas do mal não é o fato de que nós conseguimos cumprir o que esse texto exige de nós, porque nós não conseguimos. Mas é o fato de que esse texto nos leva desesperadamente e com todas as nossas forças a ajoelharmos-nos diante de Cristo e dizer: Senhor, eu não consigo amar a Deus como Ele exige de mim. Eu não consigo servi-lo como o único Deus da minha casa. Eu não sou capaz de fazer isso. Meu coração é tomado pelo pecado. Eu sou tomado pelo orgulho. Eu sou tomado pela vaidade. Eu sou tomado pelas minhas fraquezas. De tal maneira que eu não consigo sustentar a minha casa. Então, diante dessa verdade, aos pés de Jesus Cristo, eu agora tenho que aprender a confiar nele, para que ele sim me ensine a adorar o único e verdadeiro Deus, e para que ele sim me ensine a amar esse Deus de maneira absoluta e verdadeira. Em outras palavras, uma vez que nós nunca conseguiremos devotar a Deus todo o amor e adoração que ele merece, nós nunca conseguiremos sustentar e proteger as nossas casas de maneira perfeita. A única pessoa capaz de fazer isso por nós é Cristo. Se você quer entender isso textualmente de outra maneira, o versículo número 6 diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não no teu comportamento, mas no teu coração. Pastor, mas como assim? Olha o que Isaías diz. Isaías capítulo 29, versículo 13. Visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. A lei está no comportamento, mas a lei não está no coração. Os lábios honram a Deus, mas o coração está longe de Deus. Está vendo aqui? A lei, e eu estou lendo o mesmo texto bíblico, Deuteronômio. Essas palavras vão estar escritas no coração. Isaías, o povo é condenado porque a lei está no comportamento, mas não está no coração. E aí a gente termina lendo Jeremias capítulo 31, versos 33 e 34, que dizem assim: porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Se você quer que eu diga a mesma verdade de outra maneira, é a seguinte: a lei que nos foi dada não está guardada nos nossos corações pelo nosso próprio esforço. Se dependesse de nós, nós seríamos como o povo que Isaías repreende, dizendo: seus lábios me louvam, mas o seu coração está longe de mim. E é por isso que Deus precisa inscrever essa lei dentro de nós. E é isso que Ele faz em Cristo Jesus. Quando Jesus senta com seus discípulos para cear, Ele toma o cálice e Ele diz: esse é o sangue da nova aliança,
Jeremias fala da aliança. Não é? A aliança que escreve a lei nos nossos corações. A aliança que lava os nossos pecados. A aliança que sustenta os nossos lares. Deixa eu dividir com você uma história que eu fui lembrado essa semana por causa da morte do Tim Keller. Eu não sei se você sabe disso. Pastor Timothy Keller, um pastor renomado. E abençoado, morreu essa semana com 72 anos, depois de ter enfrentado câncer de pâncreas. E aí, entre tantas homenagens que fizeram, nos lembraram de uma ilustração que ele contou em um dos seus sermões, quando ele esteve pelo Brasil, naquela única vez que ele esteve no Brasil, em 2019. E a ilustração é a seguinte: tinha um lenhador que recebeu a tarefa de acabar com as árvores, ou cortar as árvores de um campo, todas as árvores. E enquanto ele olhava para aquele campo que ele estava prestes a cortar, ele viu um passarinho, uma mãe passarinho fazendo um ninho em uma daquelas árvores que nos dias seguintes seriam cortados. Então ele foi até aquela árvore, pegou o seu machado, virou o machado de lado para que a lâmina não cortasse a árvore e bateu na árvore com força. E bateu na árvore com força, e a árvore balançou, até que a passarinha, a mãe passarinho, resolveu sair daquela árvore e foi até outra árvore para fazer o seu ninho ali. E aí ele pegou aquele machado e mais uma vez bateu naquela árvore, e a árvore balançou, até que a passarinha de novo resolveu sair daquela árvore e fazer ninho numa árvore que estava um pouco mais à frente. E o lenhador foi fazendo isso, até que a passarinha resolveu fazer o seu ninho em uma rocha que existia ali perto daquelas árvores. E aí, naquele momento, o lenhador parou de bater com o machado ao lado das árvores, porque ele sabia que a passarinha estava realmente segura. O seu ninho podia ser feito ali, porque ninguém conseguiria derrubar aquela rocha. Esse é o evangelho do Senhor Jesus que sustenta as nossas casas. O mundo está cheio de árvores que serão cortadas e cairão. O mundo está cheio de ideias para que a gente tenha uma família melhor, uma família mais protegida, uma família mais próspera, uma família mais unida. Mas enquanto a gente fizer os nossos ninhos nessas árvores, a gente está fadado ao corte delas. O mundo cairá. E é somente quando nós entendermos que a nossa casa precisa estar construída sobre a rocha do evangelho, que machado nenhum consegue destruir, é que nós estaremos verdadeiramente seguros. Então deixa eu dizer uma última vez: somente o evangelho pode proteger a sua família. E o evangelho nos diz que Cristo Jesus é aquele que ama a Deus acima de todas as coisas e adora a Deus de maneira absoluta, como o único Senhor. Então, somente em Cristo Jesus nós podemos nos esconder e proteger a nossa casa. Pastor, como é que eu aplico essa verdade na vida da minha família e na minha própria vida? Em primeiro lugar, saiba do seguinte: o evangelho é a verdade do que Deus faz apesar de nós. E se o evangelho é a verdade do que Deus faz apesar de nós, apesar dos nossos pecados, você não é o herói da história. Então pare de tentar ser o herói. Pare de tentar segurar todas as pontas. Pare de confiar só na sua força. Entregue-se a Jesus e confie em Jesus. Ninguém mais pode proteger sua família. Pastor, como mais é que a gente pode aplicar essa palavra? Em segundo lugar, entenda que você pode proteger os seus filhos. Você pode livrá-los, ou de alguma maneira tentar livrá-los dessas ideologias demoníacas que permeiam a nossa cultura. E você pode fazer isso, mas nada disso será suficiente se em Jesus o seu filho não aprender que existe um único Senhor,
se em Jesus ele não aprender a amar a Deus acima de todas as coisas, ainda assim, livre de toda ideologia, protegido dentro da redoma que for, você vai perder os seus filhos. Quer ganhá-los, ensine-os a amar a Jesus. E eu vou repetir o que eu disse: ninguém ensina só com palavras. Quer ensinar seu filho a amar Jesus? Ame a Jesus. Quer ensinar o seu filho a amar a igreja? Ame a igreja. Quer ensinar o seu filho a servir ao Senhor? Sirva ao Senhor. Palavras não são suficientes. Nós precisamos de mais do que isso. Em último lugar, como é que a gente aplica essa verdade aos nossos corações? O bom do Evangelho é que ele não encontra limites na realidade caída do ser humano. Você pode estar me dizendo assim, pastor, mas se eu tivesse ouvido essa mensagem quando eu ainda tinha os meus filhos dentro de casa, talvez essa conversa teria surtido algum efeito. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O Evangelho pode salvar o seu filho, independente de onde ele esteja, independente da idade dele, independente do que ele esteja fazendo e onde ele esteja metido. Creia nisso, ore por isso, entregue o seu filho nas mãos do Senhor, pregue o Evangelho para ele, a tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. O Evangelho pode salvar o seu casamento, independente de a que ponto você chegou com seu cônjuge. Pastor, eu não tenho mais esperança. Pastor, eu já não sei mais o que fazer. Pastor, eu já não tenho mais a alternativa, já não tenho mais criatividade, eu já não sei mais o que eu posso inventar para convencer. Você não faz nada, meu irmão, minha irmã, mas o Espírito Santo de Deus pode fazer. É só você confiar nele, pedir a ele, pregar o Evangelho para o seu cônjuge, em nome de Jesus. A beleza do Evangelho é que ele não encontra barreiras no nosso mundo caído. O Evangelho é como esse rolo compressor que passa por cima de todas as barreiras que são impostas a ele e cumpre o seu propósito a tempo e fora de tempo. Repito, para terminar, somente o Evangelho é capaz de proteger a sua família. Viva por ele, confie nele, pregue-o para os seus filhos, pregue-o para si mesmo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós queremos te dar toda a honra e toda a glória, porque a sua palavra nos leva em primeiro lugar a esse momento em que nós reconhecemos que o nosso Deus é o único Senhor. Então nós nos dobramos diante de ti, nós nos quebrantamos na sua presença, porque um dia todas as árvores desse mundo cairão, mas a rocha eterna que é o Senhor permanecerá. Um dia todas as ideologias mostrarão o que de fato são. As mentiras que eles carregam ruirão diante dos nossos olhos, mas a verdade do seu Evangelho permanecerá. E nós por isso te exaltamos, te glorificamos. Nós queremos colocar o seu nome no mais alto lugar nessa noite, porque o Senhor é o único Senhor. Pai, nós também queremos declarar o nosso amor a ti. Oh Deus, ainda que falhos, em Cristo Jesus nós queremos declarar o nosso desejo de amar-te de maneira perfeita, absoluta, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te amar, queremos que a nossa família te ame, queremos que os nossos filhos te amem. E nós sabemos que isso só é possível em Cristo Jesus. Nós
Nós não conseguimos promover esse amor dentro das nossas próprias casas, mas Cristo Jesus consegue. Nós muitas vezes duvidamos desse amor, mas em Cristo Jesus nós somos chamados a crer. Leve-nos, Deus, a amar-te acima de todas as coisas. Pai, acima de tudo, esconda as nossas famílias na sua presença. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E nós temos vivido tempos difíceis. Nós temos vivido tempos em que a sua palavra tem sido debochada pelos homens, em que os valores do teu reino têm sido desprezados pelos poderosos do nosso país, debochados pelos intelectuais, resumidos a nada por muitos dos que nos cercam. Proteja-nos nesse tempo, Pai. Esconda-nos na sua presença. Ajude-nos a fazer da sua presença o abrigo da nossa família. Em nome de Jesus. Alcança os nossos, Deus. O teu evangelho é poderoso para transformar os nossos filhos onde quer que eles estejam. Pai, em nome de Jesus, nesse momento santo, incomoda o coração daqueles nossos filhos, cônjuges, pais e mães que estão longe de ti. Oh Deus, eles já ouviram da nossa boca a pregação da sua palavra. Eles já ouviram da nossa boca a respeito da beleza de Cristo. Eles já ouviram da nossa boca a respeito do seu amor poderoso, Pai. Nesse momento, em nome de Jesus, traz à memória deles o evangelho que os salva. E restaure-os, Deus, em nome de Jesus. São tantos, Deus, os nossos que estão longe de ti. E nós queremos declarar a nossa confiança de que o Senhor pode alcançá-los, salvá-los, restaurá-los e trazê-los para perto de nós e de ti. Em nome de Jesus, Pai. Para a glória de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações ternas do Espírito Santo de Deus estejam conosco, nos protejam e nos abençoem. Amém e amém. Que é digno de receber